Se eu te dissesse que existe uma fórmula simples para descobrir exatamente quanto dinheiro você precisa ter investido para nunca mais se preocupar com contas, você acreditaria? Essa fórmula não é um segredo guardado em cofres de banco. É algo que qualquer pessoa pode aplicar hoje, com apenas uma calculadora e um papel. Hoje eu vou te revelar a famosa regra dos 200x, um método tão direto que vai fazer você repensar completamente como enxerga sua aposentadoria e independência financeira. E no final, vou te mostrar como usar essa regra para criar seu próprio plano de liberdade, sem complicação e sem precisar ser um gênio da matemática. O que é a regra dos 200x e como funciona? A regra dos 200x é um cálculo rápido usado para estimar o patrimônio necessário para viver de renda. A ideia é simples. Você pega o valor que deseja receber por mês e multiplica por 200. O resultado é o valor aproximado que você precisa ter investido em ativos que rendam, em média, 0,5% ao mês. Essa taxa de 0,5% vem de investimentos de baixo risco no Brasil, como o Tesouro Direto, alguns fundos conservadores, etc. Exemplo rápido. Se você quer R$5.000 por mês, 5.000 vezes 200 igual R$1 milhão. Ou seja, com R$1 milhão investido a 0,5% ao mês, você teria R$5.000 mensais de renda passiva sem mexer no principal. Como calcular seu patrimônio necessário? Aqui entra o ponto mais pessoal do vídeo. Você precisa saber quanto custa seu estilo de vida. 1. Liste seus gastos mensais fixos e variáveis. 2. Adicione uma margem de segurança para emergências e lazer. 3. Multiplique esse número por 200. Essa conta simples já vai te dar um objetivo de patrimônio. Onde investir para aplicar a regra dos 200x? A regra pressupõe rendimento líquido estável de 0,5% ao mês. Isso significa que investimentos como o Tesouro Direto, CDBs de bancos médios, LCIs ou LCAs e fundos imobiliários de alta qualidade podem ser opções. Mas atenção, a regra não funciona bem se você colocar todo o dinheiro em ativos de alto risco ou baixa previsibilidade de retorno. Comparando com a regra dos 4%. Nos Estados Unidos, a regra dos 4% é o equivalente à nossa regra dos 200x. Ela parte do pressuposto que você pode sacar 4% do patrimônio ao ano sem comprometer o capital por décadas. No Brasil, devido à diferença de taxas de juros e inflação, a adaptação para 200x faz mais sentido no nosso contexto. Limitações e ajustes necessários. Não considera grandes oscilações econômicas. Precisa ser recalculada periodicamente com a taxa Selic e inflação. Funciona melhor para quem já tem disciplina de gastos e um portfólio diversificado. Mas espera, e se a economia mudar completamente? Eu vou te mostrar como adaptar a regra já já. Você vai se surpreender com a diferença que 0,5% a mais ou a menos faz nesse cálculo. E eu vou te mostrar um truque que pode cortar pela metade o tempo para atingir seu objetivo. Imagina que você está subindo uma escada. Cada degrau representa R$300 a mais de patrimônio que você acumula. No início, parece que não sai do lugar, mas quando você olha para trás, percebe que já está a meio caminho do topo. A regra dos 200x é como olhar para o final da escada e saber exatamente quantos degraus você precisa subir para chegar lá. Agora quero saber de você. Com base na regra dos 200x, quanto você precisaria ter investido para atingir sua liberdade financeira? Escreve embaixo, comenta assim, #200x ativado. Já comentou? Então, bora continuar. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa que pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Se amanhã você fosse demitido ou decidisse largar o emprego, por quanto tempo conseguiria manter seu padrão de vida sem trabalhar? A sua resposta pode revelar se você está a caminho da liberdade ou preso para sempre na corrida dos ratos. Vamos imaginar. Se o seu custo de vida hoje é de R$3.000 por mês, 3.000 vezes 200 igual a R$600.000. Esse seria o patrimônio que, investido em aplicações seguras, poderia gerar os mesmos R$3.000 por mês de forma praticamente infinita graças aos juros compostos. Mas por que 200 vezes? Essa multiplicação se baseia numa taxa de retirada sustentável, próxima de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, que muitos planejadores financeiros consideram segura para manter o patrimônio crescendo enquanto você retira parte para viver. Em outras palavras, você vive dos rendimentos e não do principal. Agora pensa comigo. Você sabe quanto realmente gasta por mês?
Já parou para calcular quantos meses da sua vida você já trocou apenas para manter despesas que nem sempre eram necessárias? A regra das 200 vezes é como um tapa na cara, porque mostra a distância real entre onde você está e onde deveria estar para ter paz financeira. O mais curioso é que quanto menor for o seu custo de vida, mais rápido você chega à liberdade. Se você vive com 5 mil por mês, precisaria de R$ 1 milhão investidos. Mas se consegue viver bem com 3 mil, o alvo cai para 600 mil. Percebe? Não é só sobre ganhar mais, é sobre controlar melhor o que você gasta. E aqui entra um detalhe que ninguém fala. Se você quer acelerar, precisa criar duas engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Uma que reduz despesas e outra que aumenta a renda. É o famoso apertar os gastos e inflar os ganhos, até que a diferença entre um e outro gere investimentos consistentes. Agora, aqui vem o impacto. A maioria das pessoas nem imagina o quanto essa regra é brutal quando colocada no papel. Porque se você gasta, por exemplo, R$ 5 mil por mês, multiplicando por 200 vezes, estamos falando de R$ 1 milhão investidos de forma inteligente para garantir a sua liberdade. E isso não é conversa de banco ou promessa de guru, é matemática pura e fria. Porque 200 vezes o seu gasto mensal equivale a mais ou menos 25 anos de despesas cobertas. E se esse dinheiro estiver bem investido, com rendimentos médios consistentes, ele pode sustentar você para sempre. Agora, aqui está o choque. A maioria das pessoas nem sabe quanto gasta por mês. Não tem planilha, não anota, não controla. E aí o que acontece? Trabalha, recebe, paga contas e repete o ciclo. Se você não sabe seu gasto mensal, como vai calcular o seu número da liberdade? Como vai ter clareza do alvo que precisa atingir? E aqui é que essa regra começa a ficar ainda mais poderosa, porque quando você entende que cada real a mais de gasto mensal aumenta o tamanho da sua prisão financeira, você começa a pensar duas vezes antes de aumentar seu padrão de vida. Quer trocar de carro? Ok, mas isso vai aumentar seu gasto mensal e, consequentemente, vai aumentar o valor necessário para conquistar a liberdade. A regra das 200 vezes não é sobre cortar gastos de forma radical, mas sim sobre pensar estrategicamente. É como se fosse um jogo, onde cada decisão que você toma no presente pode aproximar ou afastar sua aposentadoria antecipada. Agora, imagina que a partir de hoje você começa a olhar para o seu salário ou para cada real que entra no seu bolso de uma forma completamente diferente. E aí, você percebe que reduzir seus R$ 500 de gastos mensais não só te deu R$ 500 a mais para investir, como também diminuiu em R$ 10 mil a sua meta final para a liberdade financeira. Pensa comigo, muita gente acredita que vai viver de renda simplesmente guardando um valor qualquer e colhendo os frutos no futuro. Só que a vida não é um conto de fadas. Ela é mais como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento precisa ser pensado com estratégia. E é exatamente aí que entra a regra dos 200x, como uma bússola de sobrevivência financeira. Imagine que o seu futuro seja um grande castelo que você quer proteger. Esse castelo é o seu patrimônio e a muralha que o defende é a sua reserva de investimentos. Isso muda tudo, porque deixa claro que o objetivo não é apenas ganhar muito dinheiro, mas acumular o bastante para sustentar o estilo de vida que você deseja, sem depender do trabalho diário. Agora, pensa na consequência disso. Quanto mais caro é o seu estilo de vida, mais alta fica sua montanha para escalar. E é aqui que muitos se perdem, porque aumentam os gastos antes de fortalecer a base de investimentos. É como querer construir um prédio de 30 andares e um terreno que só aguenta 10. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. E existe outro ponto que poucos falam: o efeito do tempo sobre o valor do dinheiro. A inflação é como um ladrão invisível que rouba parte do seu poder de compra todos os dias. Então, quando você pensa na regra dos 200x, não basta mirar o valor de hoje. Você precisa calcular o custo da sua vida daqui a 10, 20 ou até 30 anos. Isso nos leva a um detalhe fundamental: o multiplicador real. Para viver tranquilo, o seu multiplicador pode não ser exatamente 200x. Se seus investimentos são mais conservadores, talvez precise trabalhar com 240x ou até 300x para compensar perdas e oscilações. É como se você fosse preparar uma viagem de navio. É melhor levar combustível extra do que ficar à deriva no meio do mar.
Agora, imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro chamado Aposentadoria Antecipada. No começo, cada jogada parece pequena, um passo aqui, uma ficha ali, mas de repente, você percebe que quem entendeu as regras secretas do jogo está disparando na frente, comprando propriedades, ganhando bônus e acumulando fichas douradas, enquanto os outros ainda estão se perguntando como jogar. A regra das 200 vezes é essa regra secreta da vida real. É como se ela fosse o manual oculto que ninguém te entregou no seu primeiro emprego. Mas quando você entende, passa a jogar num nível que deixa todos para trás. O que quase ninguém percebe é que essa regra não é sobre trabalhar mais, mas sobre converter tempo em liberdade usando dinheiro como alavanca. Quando você começa a aplicar a mentalidade das 200 vezes, cada real guardado não é apenas um real, é um pedaço de tempo comprado para o seu futuro. É um almoço pago daqui a 20 anos. É uma conta de luz quitada enquanto você está viajando. Agora, aqui vai um ponto que poucos discutem. O poder real da regra não está apenas no cálculo, mas na mudança psicológica que ela causa. Porque quando você começa a pensar que para sustentar um gasto recorrente pelo resto da vida, precisa multiplicá-lo por 200, você muda automaticamente suas decisões. Você pensa 2 vezes antes de assumir um custo mensal desnecessário. Você percebe que um simples sim para uma despesa hoje é um não para décadas de liberdade no futuro. E isso cria um efeito cascata. Você começa a cortar excessos, concentra energia em ativos que gerem renda e, de repente, o que parecia inalcançável, como viver sem precisar trabalhar, começa a ter prazo definido. Mas atenção, a regra das 200 vezes também revela um truque perigoso usado pelo sistema. Porque eles sabem que se você estiver preso em gastos fixos altos, você nunca conseguirá acumular o suficiente para se libertar. É como um ratinho correndo sem parar na roda, gastando, pagando, repetindo. Então, o verdadeiro jogo é reduzir o custo da sua vida até o ponto em que o número mágico das 200 vezes seja viável, e depois deixar os investimentos cuidarem do resto. Então, quando você entende e aplica a regra das 200 vezes, percebe que ela não é apenas um cálculo, é um mapa para a liberdade financeira. Ela te mostra exatamente onde você está e até onde precisa ir sem ilusões, sem achismos. É como se fosse um GPS da sua aposentadoria. Você coloca o destino, viver de renda, e ele traça a rota. E o mais incrível, quanto antes você começar, menor será o esforço e maior será a tranquilidade no futuro. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de dinheiro, mas da liberdade de viver como você quiser, no seu tempo e do seu jeito. Se isso fez sentido para você, já deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa regra e comenta aqui: quero viver de renda, para eu saber que você vai colocar isso em prática.